Tá? Então, por onde a gente vai começar? A gente vai começar pelo que é chamado de cinemática, tá? Lembre, vocês não precisam saber os nomes, não precisam saber que vocês estão estudando cinemática, nem saber exatamente a definição de cinemática, mas é só para contextualizar, né? Isso é o vocês já devem ter ouvido certamente falar disso, e cinemática é o estudo do movimento em si, tá? E a gente estuda apenas o movimento sem se preocupar com as causas do movimento. Então, por exemplo, a gente pega, olha um objeto e vê que ele está se movendo com alguma velocidade, ou está mudando essa velocidade, e aí ele está acelerando, e aí a gente diz, existe uma aceleração tal. E a gente vai e calcula as coisas com essa aceleração e não se preocupa em saber por que existe essa aceleração, nem de onde ela vem. Ela simplesmente está ali e a gente faz o estudo do movimento, tá? E não se preocupa a qual é o motivo da aceleração. Depois, quando a gente for falar de aceleração, até vou rapidamente dar só para vocês a palavra-chave do motivo, mas depois disso a gente vai ignorar essa coisa e só vai ver os motivos mesmos da mudança de movimento quando a gente for ver leis de Newton, tá? E aí a gente já está entrando na parte que é chamada de dinâmica. Tá? Por enquanto a gente vai ficar na cinemática, e se vocês forem, na verdade, pegar quase que qualquer livro de física de, de primeiro ano, 99% deles vai estar organizado dessa mesma maneira, tá? Vai começar falando da cinemática das variáveis do movimento, e aí depois passa para as outras coisas que são dependentes de se saber essas definições mínimas, pelo menos, tá? Então, o que nós vamos ver? Nós vamos falar das variáveis do movimento, tá? Então, quais são as variáveis do movimento que a gente tem que ver? A gente vai ver posição, vai ver deslocamento, vai ver distância percorrida, e aí talvez vocês ainda não saibam, ou não tenham visto até mesmo, porque muitas vezes não se vê isso no ensino médio, é uma coisa que pode parecer confuso inicialmente, mas não é, que é a diferença entre deslocamento e distância. Velocidade, tá? Que na verdade é a velocidade média, que é o que se usa no ensino médio também, e aceleração. E a gente vai começar falando do tipo mais simples de movimento, que é o chamado movimento retilíneo uniforme, tá? O famoso MRU. E também depois vai falar um pouquinho do movimento retilíneo uniformemente variado, né? Lembrem qual é a diferença entre movimento retilíneo uniforme, né, e o movimento retilíneo uniformemente variado, né? São duas coisas que parecem idênticas, mas não são, né? Movimento retilíneo uniformemente variado. Então, quem lembra, isso é uma pergunta para vocês, podem responder falando ou no chat. Qual é a diferença entre movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniformemente variado? Então, tem realmente o MRU, tem a ver com ser constante, tá? Tem a ver com o movimento ser constante, mas aí tem que se entender o que significa ser constante, né? Quando a gente fala de movimento retilíneo uniforme, né, o que é constante? O uniforme está associado a ser constante, mas o que é constante? É a velocidade, tá? O movimento retilíneo uniforme, a velocidade é sempre a mesma, ela não muda, tá? É o tipo mais simples de movimento que existe, tá? Ele é chamado de retilíneo porque ocorre sobre uma linha reta, então a gente só vocês podem imaginar um carro numa estrada, por exemplo, que esse carro só pode ir para frente ou para trás, ele não pode fazer curvas, né? Então ele só pode ir para frente ou para trás. Então, ele se movimenta sobre uma linha reta. Isso é o retilíneo. E o uniforme é porque a velocidade dele é constante. Então ele se move de maneira uniforme, sempre a mesma distância percorrida durante o mesmo intervalo de tempo. Tá? Então, essa é a parte uniforme, significa velocidade constante. Já o movimento que é retilíneo, mas uniformemente variado, ele também ocorre sobre uma linha reta. Agora, a diferença é que a velocidade não é mais constante. Agora, o que é constante nesse movimento é a aceleração, tá? Então, movimento retilíneo uniforme, tá? Então, esse uniforme aqui, ele significa que a velocidade é constante. Quanto que esse uniformemente variado aqui
significa que a aceleração é que é constante. Tá? Então, essa é a diferença. Os dois ocorrem sobre uma linha reta. A única diferença é que, bom, um tem aceleração, o outro não. Tá? E, obviamente, o mais simples de todo é o MRU, né? Esse que a gente vai ver inicialmente, mas, até porque é o mais simples de entender. Depois, o movimento retilíneo uniformemente variável também é um movimento bastante simples, tá? Mas vamos seguir a ordem lógica. E uma coisa que vocês vão ouvir bastante a gente falar aqui é a palavra partícula ou ponto material. Tá? E a gente vai, no geral, tratar quase tudo como partícula. Tá? E o que, que significa dizer que alguma coisa é uma partícula para a gente? Significa que as dimensões dessa coisa, quando a gente está estudando o movimento dela, que as dimensões dela não importam para nós. Tá? Então, a gente considera como se fosse um ponto mesmo, que está se movendo, e a gente está analisando o movimento desse ponto. Tá? E esse ponto tem todas as características do objeto que a gente está representando por esse ponto, menos o tamanho. Né? A gente está desconsiderando o tamanho dele, então está dizendo que existe um ponto que é o nosso interesse, e a gente vai avaliar o movimento desse ponto. Tá? E aí, o que, que pode ser considerado uma partícula, o que, que pode ser considerado um ponto material? E a resposta é basicamente qualquer coisa, dependendo da situação. Tá? Então, por exemplo, digamos que eu tenha um carro, tá? E eu quero, nesse carro, localizar algum defeito que está na lateral do carro. Nesse sentido, para mim, o carro é uma partícula? Isso é uma pergunta para vocês. Então, nessa situação que eu acabei de falar, eu posso dizer que o carro é uma partícula? Então, alguém já respondeu sim. Nessa situação que eu falei, não, tá? Porque o carro tem dimensão, porque eu estou olhando alguma coisa na lateral do carro, tá? Então, tem que localizar alguma coisa que está no carro, na lateral do carro. Então, o carro não é uma partícula nesse caso, ele é um objeto extenso, ele tem dimensão. Agora, uma outra situação seria considerar um carro, por exemplo, numa estrada, tá? E alguém vai fazer um percurso, vai sair de Governador Valadares para ir até Belo Horizonte. E aí esse carro está nessa estrada. Né? E a estrada tem mais ou menos 200, 300 quilômetros, que é mais ou menos a distância aí entre Valadares e Belo Horizonte. Alguma coisa nessa ordem, mais ou menos. Nessa nova situação, então, o carro lá na estrada, passando por algum ponto da rodovia. Para eu localizar o carro na estrada, normalmente eu digo, o meu carro ele está agora passando no quilômetro 100 da rodovia, por exemplo. Agora, nessa nova situação, eu posso considerar que o carro é uma partícula? Sim ou não? Sim, agora pode, tá? Então, agora o carro é uma partícula. Então, vejam que o mesmo objeto, um carro, dependendo da situação, eu posso dizer que ele é uma partícula ou não, né? Então, lembrem, o contexto importa, né? Do que a gente está falando importa. Né? Um exemplo mais extremo, por exemplo, poderia ser o próprio planeta Terra, né? A Terra, onde a gente está aqui. Bom, se a gente pensar agora que a gente está sobre a Terra e a gente está se movendo ou mesmo parado sobre a superfície da Terra, para nós aqui, a Terra certamente não é uma partícula, né? É um objeto muito extenso. Agora, e se eu for considerar, por exemplo, o movimento que a Terra faz em torno do Sol? Né? Agora, para analisar esse movimento da Terra orbitando o Sol, eu posso considerar que a própria Terra é uma partícula? Sim, sim.
Sim, posso, tá? Por quê? Porque agora o tamanho da Terra não é mais importante, ele é desprezível frente aos outros comprimentos, frente a outra escala de grandeza que eu tenho, né? Que a distância da Terra para o Sol é muito, mas muitas vezes maior do que o próprio tamanho da Terra, tá? E aí sim eu posso considerar uma partícula. Então vejam que qualquer coisa pode ou não ser uma partícula, dependendo da situação. Então a gente sempre tem que lembrar, nessa situação que eu estou analisando, o tamanho do objeto, o formato do objeto é importante para o movimento que eu analiso? Se a resposta for sim, então não é uma partícula. Se a resposta for não, o tamanho dele ou o formato não é importante, então sim, é uma partícula, e eu posso tratar isso simplesmente como um ponto, né? E aí, se a gente for representar, por exemplo, até num gráfico, eu vou botar lá um ponto, tá? Um ponto localizado em algum lugar do meu gráfico que representa um carro, representa a Terra, ou representa uma pessoa, ou representa uma bolinha pequena, tá? Então vejam que qualquer coisa pode ser uma partícula, desde que dentro do contexto certo, desde que as suas dimensões não sejam importantes para o problema em análise.